foi divulgado o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, calculado em cima dos dados de 2019. Preste atenção, 2019. O que é o IDH? O IDH foi criado em 1990 pela ONU para a medição do bem-estar de uma população. Até aquele ano, o que era utilizado era o PIB per capita. E o IDH é composto do PIB per capita, evidentemente foi mantido, da expectativa de vida ao nascer e também do nível de educação de um país. E o nível de educação tem dois componentes dentro do IDH. O componente pessoas com 25 anos ou mais, qual o nível educacional dessas pessoas. Em geral, espera-se, né, que a partir dos 25 anos seja possível a idade escolar programada para que as pessoas possam ter concluído o superior. E a projeção, o outro componente da educação é a projeção do nível escolar das crianças antes de entrar na escola formal, antes do primeiro ano escolar. Isso é possível ser feito vendo a tendência histórica do país. Pois bem, vale aqui fazer um pequeno comentário sobre um dos componentes do IDH, que é a expectativa de vida ao nascer. Isso parece pouco, parece uma estatística simples. Ora, quantos anos de vida espera-se que a pessoa viva? Só que para que esse número, né, tenha uma mudança, é necessário muita coisa por trás disso. Quando houve, né, o grande salto para frente, a partir da Revolução Industrial, isso foi possível graças à contenção da disseminação das doenças contagiosas. E o esgoto a rede geral de esgoto foi fundamental para isso. As ruas das cidades eram imundas com esgoto e isso deixou de existir. Passou a ter canalização de esgoto. Tudo foi lento, né? Então, na medida em que isso foi sendo implantado na casa das pessoas e nas cidades e com a urbanização, a expectativa de vida aumentou muito. Só que aí chega um determinado ponto em que outras medidas são necessárias e sempre elas irão ocorrer em função de gasto público, em função de desenvolvimento tecnológico, em função da expansão dessas medidas para a população como um todo. Então, passado o primeiro grande salto de melhoria de expectativa de vida, vem mudanças menores que têm a ver com a educação das pessoas mais educadas se cuidam mais. Já está mostrado, por exemplo, que as crianças que são mais bem nutridas, as crianças que são mais bem cuidadas, que têm uma expectativa de vida maior, em geral são de famílias cujas mães têm um nível escolar mais elevado, isso é importante. Outro aspecto que faz com que a expectativa de vida aumente de maneira incremental são os próprios serviços de saúde. Não só os serviços de saúde chegando às pessoas, mas o avanço da vacinação, enfim, de inúmeros fatores. Então, quando você olha só o indicador expectativa de vida, você pode pensar assim, aquilo ali é pouco, mas não é, aquilo é muito. Imagine um iceberg, né, que só tem um pedacinho de fora da água, esse pedacinho é expectativa de vida. O que está por debaixo da água ali, o que está embaixo da água é imenso para fazer com que aquela expectativa de vida melhore. Então esse indicador é um indicador bastante consistente. Todos os anos nós vemos consistência desses indicadores. Pois bem, antes que as pessoas se precipitem, vocês sabem que o meu critério aqui é sempre o critério da busca da verdade, né? Esse indicador que saiu hoje, em que o Brasil perde 5 posições no ranking, né? O Brasil sai de ponto 762, né? 0,762 sendo o nosso IDH. A gente melhorou para 0,765, só que a gente melhorou num ritmo mais lento que outros países, então fomos ultrapassados e aí perdemos 5 posições no ranking geral. Em 184 países, nós ocupamos a 89ª posição com esse IDH. E no caso da desigualdade de renda, que também foi mensurada, tudo isso é baseado nas estatísticas dos países, tá? De todos os países do mundo, estatísticas essas ou geradas por seus censos, nós não tivemos censo,
em 2020, mas essa estatística é de 2019, portanto não haveria censo de qualquer maneira, mas há pesquisas nacionais amostrais com elevadíssimo nível de confiabilidade. Então todo esse IDH que a ONU calcula, ela está baseado nos dados levantados de cada país, de seus órgãos estatísticos nacionais. Pois bem, então o Brasil, né, em termos de desigualdade de renda, também foi mensurado. Nós estamos atrás de alguns países da África, África do Sul, Suazilândia, Moçambique, enfim, nós temos um padrão muito ruim, todo mundo sabe, de desigualdade de renda. Muito difícil de ser modificado. Ela andou melhorando nos governos anteriores, governo Lula, né, no primeiro governo Dilma, mas ela ficou parada e até piorou a nossa desigualdade em seguida. Pois bem, o que significa o IDH? Como é que devemos fazer a leitura desse IDH? Por que nós, sei lá, não é que tenhamos piorado, inclusive dentro dos grupos, eles dividem lá alto desenvolvimento humano, médio desenvolvimento humano e baixo desenvolvimento humano. O Brasil está no grupo de alto desenvolvimento humano, ainda que isso seja distribuído de uma forma bastante desigual. Mas o país como um todo pertence ao alto desenvolvimento humano. É claro que dentro do país, dentro do Brasil, há bairros, há cidades que vivem no IDH próximo aos países nórdicos e outros que vivem no IDH próximo às piores colocações do mundo em IDH. Níger é o pior país em IDH. Então, por que nós melhoramos, mas num ritmo mais lento? Não há a menor dúvida que a redução do nosso crescimento econômico e a recessão que nós passamos, enfim, os indicadores pífios de crescimento econômico foram fundamentais para explicar isso que está acontecendo. O componente PIB per capita é fundamental nisso aí. Ora, nós estamos ainda dentro de uma profunda crise fiscal do Estado brasileiro. Existe a estatística até o ano de 2016, eu encontrei um paper do IPEA mostrando, por exemplo, que houve uma redução muito pequena, mas houve, do gasto per capita do SUS, de todo o SUS, estados, municípios e União, o gasto per capita a partir ali de 2016, com a crise fiscal do governo brasileiro. Então, isso é fundamental para que a gente entenda a redução do ritmo de melhora do IDH do país como um todo. Com a crise fiscal, nós tivemos a crise econômica, recessão, nós estamos aí dentro de uma situação recessiva, mas isso não importa agora. Repito, o IDH não pega a pandemia. O IDH, esse IDH é pré-pandemia, ele foi calculado em cima dos dados de 2019. Não tem nada de 2020. Tá? Então é com essa visão que você tem que olhar, ler o IDH. Muitas vezes isso não é chamado muito atenção nas matérias sobre o IDH. Mas preste bem atenção nisso. O IDH se refere exclusivamente ao ano de 2019. Vale a pena você procurar na internet e ver a evolução ano a ano, como é que ela vem ocorrendo, década a década. Esses dados são facilmente localizados na internet. Há algo que o Brasil possa fazer para aumentar o ritmo de crescimento do seu IDH? Nós nos tornamos um país de renda média. Nós estamos, as pessoas, né, os economistas chamam muito a atenção disso, na armadilha da renda média. Depois que um país chega na renda média, aí eu estou falando só de PIB per capita, ele tem mais dificuldade de dar o passo seguinte, que é partir para a renda alta em termos de PIB per capita. Então essa componente PIB per capita do IDH é crucial. Ela vai ter impacto também nas outras componentes. Todas elas estão correlacionadas. Esses três componentes do IDH, expectativa de vida, PIB per capita e escolaridade, têm um pouco de correlação entre eles. Não muito, mas tem. Tá? Então com isso, essa a visão que você tem que ter do IDH. Ele não é, ainda pelo menos, não é
responsabilidade do atual governo, das ações ou inações do atual governo. Gostou do vídeo? Curta, comente, chame amigos e parentes para se inscrever no canal. Um grande abraço.